Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira de mídias sociais. Eu trabalho com isso já há 7 anos, então eu sou muito apaixonada por essa área, eu estudo muito, leio muito. Já atendi uns clientes grandes aí a nível nacional e internacional. Então, o que vocês tiverem de dúvidas sobre a carreira, tanto freela quanto agência, pode deixar aí nos comentários, a gente vai tentar responder todo mundo assim que possível. E espero que vocês tirem todas as suas dúvidas. A gente já pegou algumas perguntas que a galera fez e a gente já vai colocar aqui, vai começar o bate-papo com essas perguntas. Mas podem ir fazendo, que ao longo da conversa eu também vou anotando para a gente fazer depois, tá, gente? Não se preocupem. Todas as perguntas aqui vão ser respondidas. Então, vamos começar? Começar que eu já tô Bora! ansiosa, que você vai. Foi, né? A primeira pergunta é da Priscila Galeno. Ela perguntou: quem realmente é profissional social media e quais serviços esse profissional presta? Nossa, eu acho que essa pergunta ela tem várias respostas, né? Porque eu acho que o profissional de mídias sociais faz hoje assim, vai depender muito de onde essa pessoa vai trabalhar, né? Se ela for freela, provavelmente ela vai ter que executar muitas tarefas. Se ela trabalhar numa agência um pouco maior, talvez ela consiga dividir as tarefas com outras pessoas. Então, isso vai diferenciar, né? Tudo vai depender. Então, se ela é freela, ela vai ter que saber escrever, vai ter que saber montar a imagem, vai ter que saber fazer um relatório, vai ter que atender o cliente, vai ter que fazer monitoramento, enfim, vai ter que atender todas as vertentes, ou então chamar um parceiro para executar as partes que ela não souber fazer, ou que ela, enfim, julgue melhor para ela. Geralmente, quem está começando como freela costuma executar todas as partes. Então, hoje o mídias sociais, até fiz uma publicação na página do La Social essa semana, a semana passada, sobre isso, que o social media ele é meio várias coisas, né? Porque é uma profissão que foi agregando várias partes da agência. Então, ele é meio mídia, ele é meio planejamento, ele é meio redator, ele é meio psicólogo, ele é meio muitas coisas. Então, hoje, o profissional de mídias sociais, ele tem vários skills. Não necessariamente ele vai executar 100% todas essas skills que eu falei, mas, assim, ele precisa ter um olhar estratégico, ele precisa saber escrever, ele precisa saber atender bem o cliente, ele precisa saber fazer um relatório, ele precisa saber Excel, ele precisa saber algumas coisas que é o mínimo para você, né, executar de forma legal a profissão. Já quando você vai para uma agência um pouco maior, de média para grande, você já vai começar a dividir com os amiguinhos as tarefas, né? Então, eu já trabalhei em lugares que tinha um redator, que tinha um community manager só para, tipo, gerenciar a comunidade mesmo, tinha gente só para fazer saque, tinha gente só para fazer relatório, tinha gente só para fazer monitoramento. Então, assim, e dentro da área de social media você tem várias possibilidades, né? Não é só o social media que escreve, posta e vai atrás, não. Você pode ir para outras vertentes semelhantes, tipo BI, que você vai fazer seus relatórios, enfim, trabalhar mais com a parte de números e insights, né, gerados por relatório. Pode ir para monitoramento, saque. Cara, tem uma infinidade de coisa que dá para fazer dentro de social media. Então é uma pergunta bem difícil, assim, para a gente começar, né? Quem é o social media? Ele pode ter muitas caras. Acho que eu trouxe, assim, um pouquinho um cheiro do que é cada uma. Então, basicamente é um profissional multitarefa. Depende muito do porte, né, do lugar onde que ele atua. Se ele vai realmente, se ele vai trabalhar com Varia empresa muito. pequena, média, de grande porte. Eu nunca fui a mesma social media em mais de um lugar. É verdade. Toda vez que eu entro num novo projeto, ou troco de emprego, ou entro numa nova agência, sempre é um desafio muito diferente do que eu estava acostumada. Ou porque eu não vou ter mais contato direto com o cliente, ou porque eu vou ter contato direto com o cliente, ou porque eu vou ter uma dupla de criação, ou porque eu vou sentar no planejamento, ou porque eu vou sentar na mídia ou no atendimento. Você não tem ideia. Eu já tive chefe atendimento, eu já tive chefe mídia, já tive chefe planejamento, já tive chefe diretor de criação. Eu já sentei, acho que em quase todas as áreas da agência, até no porão, assim. Então, varia bastante. É uma pergunta difícil de responder. Aí que seria quais os serviços esse profissional presta também, que entrou um pouquinho no que você falou também. Que é bom Já tá saber, bem incluso. tá? Então Então, show. é um monte de coisa. Bastante. Agora vem uma pergunta nossa. Quais são os desafios desse profissional no dia a dia?
Cara, tem muitos, assim. Eu acho que também vai variar de onde você está trabalhando, né? Se você for freela, eu acho que hoje o principal, freela, assim, freela ou iniciante, né? Talvez uma pessoa sem experiência, o principal desafio dele seja a captação de cliente. Então, onde achar, é difícil se vender no começo, quando você não tem muita experiência. Então, aqui, acho que o desafio de captação de cliente também vem junto com capacitação, né? Hoje a gente não tem não tem graduação em mídias sociais, né? Geralmente, e é engraçado, porque mídia social é um profissional que pode vir de qualquer área. Então, eu já tive colegas publicitários, jornalista, RP, advogado, engenheiro, administrador, gente, não tem ideia. Sem formação, mas que também não significa ser melhor ou pior, enfim, só comparando estilos. Mas tem social media de tudo quanto é forma. Eu conheço influenciadores que viraram social media depois e que brilharam no projeto. Conheço influenciadores que tentaram ser social media e não brilharam tanto. Então varia, assim, tem que ser bem apaixonado. Outros desafios eu acho que a gente enfrenta é na hora de explicar a nossa profissão para quem não entende muito. Né? Então, às vezes a gente tem que explicar, olha, não é só um post, né? Ó, eu vou fazer isso, eu vou fazer um planejamento, eu preciso entender, eu preciso estudar, eu preciso ler, enfim, explicar também é complicado. E também se sentir valorizado, né? Muita gente não entende ainda como explicar a profissão, se vender melhor. Então, por ser uma profissão muito nova, então talvez encontre aí algumas resistências, algumas piadinhas a mais, né? Algumas coisas para a gente lidar que é comum, não deveria ser, mas enfim. E também tem uma coisa muito importante, explicar no Natal o que você faz para os familiares. Muito difícil. Eu desisti. É tipo, sabe na televisão? Então, eu faço na internet. É isso. É assim que eu explico. Faz parte. Bem prático. Esse também é um desafio. Esse também é um desafio de mídia social. Mas é assim, tem vários, né? Eu acho que também um grande desafio é entender a formação de marca. É muito difícil, porque como não tem uma graduação, cada social media que é mais experiente vem de um lugar diferente. Não tem uma trilha, ó. Se você fizer faculdade de propaganda, depois estudar psicologia, depois procurar um curso de redação, você vai chegar lá. Esse foi o caminho que eu fiz, sabe? Pode ser que funcione para mais pessoas, mas é difícil falar o desafio e tal. Não, cada um vem de um lugar. Ainda é uma profissão muito nova, não tem muitos caminhos das pedras ainda. Você vem do mercado, né, que é um mercado grande, que é São Paulo. É. Eu sou de São Paulo, gente. Por Esqueci exemplo, de eu já falar. venho de um mercado que é bem menor, que é no interior do Rio de Janeiro. Então, assim, imagina se você desse mercado ainda tem essa questão da dificuldade de explicar o que o social media faz e tal. Imagina para o mercado que as pessoas ainda não estão inseridas, elas na verdade ainda não perceberam que estão inseridas, né? Porque elas estão inseridas. Elas estão o tempo É, todo no celular, elas estão o tempo todo mexendo, mas quando elas pensam em colocar o negócio dela ali, elas ainda não conseguem enxergar isso. E é todo um trabalho de mostrar como é realizado o processo. E aí a profissão a gente tem que explicar tudo, né? É complicado, né? então, esse é Desafio. até um ponto que eu conversei com um amigo sobre como as pessoas estão vendendo o trabalho de mídias sociais. Porque às vezes o cliente, principalmente de lugares que talvez não sejam as capitais dos estados, ou que não tem muita tradição de propaganda online, enfim, a apresentação comercial, né, a proposta que você for mandar para o cliente, precisa estar explicado o que você vai fazer. Porque na cabeça dele, você vai criar um textinho, uma imagenzinha ali, 2 minutinhos e tá pronto, e não é, sabe? Só Tem isso. todo um Acabou. planejamento. Pois então assim, o postzinho com a imagenzinha não vai funcionar. Aí o cara vai ficar bravo e vai falar, isso aí não funciona, não é pra mim. E não falta planejamento, falta estrutura, falta pensar, aprender, errar, aprender, mudar. Então, não é só isso. Então, realmente, acho que na proposta comercial de repente, lugares que não tem tanta tradição, é gastar mais tempo, mais caneta na apresentação. Olha, o trabalho de mídias sociais começa assim, depois ele vai assim, passa por essa etapa e vai indo até chegar na construção do valor do trabalho. Porque aí, se não quer falar um postzinho, R$ 10 você faz um postzinho, né? Não, na boa, R$ 10 não vai fazer um postzinho.
Pelo menos eu não quero fazer post por R$ 10. Vai, quem É nesse quiser, tá estilo, né? liberadão, eu respeito. Eu respeito, mas eu não vou fazer, não. Não brigo. Não, cada um sabe onde É, aperta o calo. a gente acabou já falando um pouquinho sobre isso, mas de repente se você quiser acrescentar mais coisas, quais conhecimentos o profissional ele precisa ter para atuar na área? Olha, são Eu acho que vários, são, na assim, são verdade. essenciais. Cara, a primeira coisa que é básico é saber a ferramenta. Então, cara, entrar no Facebook, criar uma página fake, né? Fake, para você entender quais são os botões que estão ali, as divisões da página, abrir a parte de gerenciamento, enfim, olhar todas as ferramentas das mídias sociais, pelo menos as principais. Então, a gente está, pelo menos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Pinterest, enfim, WhatsApp e todas as outras ferramentas sociais. Eu acho que dominar tecnicamente essas ferramentas é muito importante. Parece bobo, né? Mas tem muita gente que não domina ainda as ferramentas. Então, revira, lê, tem muito texto sobre isso em vários canais. Então, fica de olho na internet também para ver as novidades, porque sobe centenas de novidades todos os dias nas ferramentas. E é muito importante você, claro, não precisa saber as 100 ferramentas, mas as mais importantes, né? Vamos ficar de olho aí, por exemplo, no Instagram TV e outras coisas que lançaram. Precisa estar atento. Então, vai lá, cria uma conta, vê. Tem uma conta ali para você fuçar, testar e tal. Eu e a Ju, até a gente estava fazendo isso antes. A gente estava tentando fazer umas coisas juntos. Cada uma tinha uma conta para fazer teste. Então, isso é bem comum, assim. Todos os lugares que eu trabalhei tinha um teste para uma página teste para fazer. Mesma coisa para Instagram. Então, o primeiro passo é realmente dominar a ferramenta que você tá trabalhando, né? E tem algumas outras ferramentas que, assim, gente, quem me conhece sabe que eu sou meio raiz, né, nas coisas. Porque as agências não Excel? pagam, assim. Excel, cara, eu preciso mexer no Excel. Eu sou muito defensora do Excel. Eu sofro bullying por isso. Porque, assim, nas agências, várias das agências que eu trabalhei, a gente não tinha verba para ficar contratando 1 milhão de ferramentas para fazer as coisas para gente. Então, eu aprendi estatística, aprendi a fazer fórmula, aprendi a fazer várias coisas no Excel. Adotei isso Aprendi para da mim minha funciona forma. porque eu gosto. É, eu aprendi levando soco na cara, mas eu acho legal, assim, saber minimamente Excel para conseguir produzir uma pauta de conteúdo, né? Você chegar na agência e falar, nossa, eu nunca abri o Excel. Não precisa abrir o Excel. Abre lá, dá uma fuçada, mesma coisa PowerPoint. Outra coisa, em português fluente. Oh, sim, tem muita gente que é brasileiro, mas não tem português fluente. Cara, precisa saber usar vírgula, porquê, crase, precisa saber. Assim, por mais que o seu cliente possa trazer alguma desenvoltura ali, uma coisa mais fã, mais engraçadinha na hora de produzir o conteúdo, português correto sempre vai reinar. E pode crer que os fãs vão zoar se tiver erro de português. A internet não perdoa. Então, assim, cuidado com isso, né? Então, se acha que tá com dúvida, não sabe se aqui tem crase, não tem crase, joga no Google, dá uma olhada. Eu também faço isso. Às vezes eu não lembro uma regra gramatical, vou lá rapidinho, coloco e vejo, e aí corrijo, para ter certeza que aquilo que está saindo, né? O que está saindo tá certo. Outras coisas, sensibilidade na hora de lidar com pessoas. Cara, a social media é puro relacionamento com pessoas. Então, se você não gosta de pessoas, ou então se você não tem muita paciência, ou então se você não curte muito fazer social, então você não curte muito algumas coisas ligadas à pessoa, então repense, talvez, não ser um community manager, ou então vá para uma área mais de business intelligence, monitoramento, coisa que você não tem que lidar diretamente com pessoas, né? Para trabalhar dentro de mídias sociais, se é o que você quer. Então, pense que, assim, gostar de pessoas e saber se relacionar com elas, né, ter esse gosto, essa facilidade, vai te ajudar bastante a ter sucesso dentro dessa área. E a outra, e acho que o último ponto é ter paciência. Cara, a social media é uma coisa, assim, médio prazo para longo. Dificilmente, claro, pode acontecer de você ter um retorno assim na hora, bombou, tal, mas não é a regra, né? A regra é mais uma construção de comunicação que você vai errar, você vai aprender, vai trocar, vai adaptar. Assim, demora meses até chegar numa grade de conteúdo
você fala, nossa, essa grade aqui tá incrível. Porque assim, você testa uma coisa, derruba, você testa outra coisa, derruba, você testa mais uma coisa, acertei, vou manter, aí você testa outra, acertei, vou manter também. E você vai adaptando o tempo todo. Então tem que ter paciência, tem que gostar de relatório, tem que gostar enfim, ver as coisas funcionando ou não funcionando, testar, ter essa sensibilidade de ver o que está acontecendo também. Então acho que para conhecimentos, acho que isso já é um bom pacote, assim, de como se dar bem dentro da carreira de mídias sociais. Criar conteúdo é uma análise constante. Você não pode você não pode deixar ficar estagnado, porque senão você perde muita oportunidade de engajar a marca. Até uma parada que você falou Não. em relação a ferramentas e tá buscando nas plataformas. Cada usuário ele vai se comportar de uma forma diferente em cada plataforma. O cara que está Sem no dúvida. Facebook, ele está consumindo conteúdo de uma forma, o cara que está no Instagram em outra, no YouTube em outra. Então, assim, você tem que saber, você tem que conhecer o seu público para ver em qual plataforma ele está e direcionar o seu conteúdo, né? Ou criar um conteúdo que seja direcionado para cada plataforma, entendeu? Isso é super importante. Com certeza, né? Ter essa sensibilidade para conseguir analisar e ler e saber também faz toda a diferença, Justo, tem razão. Eu vou fazer a pergunta da Bel Moraes para a gente continuar. Então, ela pergunta: quero Tá. ser social media, por onde eu começo? Essa pergunta é difícil, hein, Bel? Tá. Ave Maria. Então, por ser uma profissão muito nova, é difícil ter um caminho das pedras ainda, porque eu conheço vários profissionais incríveis e cada um veio de um ponto. O que deu muito certo para mim foi fazer uma graduação em comunicação, que me permitiu entrar em uma agência que na época não tinha muito social media, então eu era planejamento de campanha digital. Então eu tive esse início de carreira em planejamento que para mim foi crucial, isso ajudou muito a desenvolver vários skills muito importantes para mídias sociais hoje. Então, eu falei bastante de branding, então, muita análise, muita coisa estratégica que hoje me ajuda bastante, ter tido essa experiência logo no começo. E eu acabei fazendo uma pós-graduação em ciências do consumo, para estudar psicologia do consumo, economia do consumo, enfim, vários âmbitos, né, várias vertentes de análise de comportamento do consumidor. Então, isso me ajudou bastante a produzir um conteúdo mais certeiro, né, no sentido de entender mais as pessoas e entregar um resultado melhor. Então, isso funcionou muito bem para mim, mas assim, eu tenho amigos jornalistas que se deram super bem também, administradores, cara, de todas as formações possíveis. Eu acho que o principal é realmente ser apaixonado por pessoas, né? Então, eu acho que ter isso em mente. Se você quer ser mídias sociais, você precisa gostar muito de gente, né? Entender que você vai lidar muito com elas. E elas vão te xingar e você vai ter que respirar fundo e falar: boa tarde, tudo bem que posso ajudá-lo, sabe? E ao mesmo tempo elas vão falar te amo, e aí vocês vão falar, chamar, virar mozão um do outro, e enfim. Fiz até muito. É verdade, gente. Já atendi aí umas contas que eu tinha mozões por aí. Eu namorava várias pessoas, não importa. Era uma coisa. Não eu, Bárbara, né? Eu, a marca com a pessoa, porque as pessoas gostavam muito da marca e a gente tinha um relacionamento. Então, eu acho que para quem tá, né, tá começando agora, eu procuraria talvez uma graduação de comunicação, se a sua intenção for se graduar e se você sonhar com isso. Se não, tem muito conteúdo bom hoje de cursos curtos, né? Então, de repente, estudar um pouquinho de psicologia, estudar um pouquinho de redação criativa, ter uma noçãozinha de design também é legal. Não é né, uma coisa que você precisa, mas vai te ajudar muito a entender um pouquinho de design. Então, hoje, saber abrir um Photoshop para aplicar um texto é legal, porque isso pode te ajudar, enfim, você sabe, tá ali, você tá com a peça aprovada, tem um erro de digitação na imagem, você não vai mandar para um designer, sabe? Abre o Photoshop ali, edita rapidinho, salva, posta. Então, eu acho que seguindo por esses caminhos talvez dê certo. Aí vai do que você quer fazer. Assim, enquanto né, meio velha, eu falaria para fazer uma graduação de comunicação, porque é importante ainda né, estudar uma graduação. Isso vai ajudar no seu currículo, vai ajudar você a ser estagiário dentro de uma agência.
e isso vai te abrir algumas portas no começo da carreira, né? Tem muita vaga no social media, assim, pelo menos em São Paulo, que é mais a praça que eu acompanho por morar aqui, ser daqui, né? É uma área que está muito quente, não teve crise para quem é social media em São Paulo. Assim, as vagas continuaram surgindo e só cresce a quantidade de oferta. Por quê? Porque falta gente, né? Então, por ser uma coisa meio nova, a galera ainda tá meio. Quando você entra numa faculdade de comunicação, você quer ser mídia, você quer ser planejamento, criação. São raras as pessoas que falam, não, eu tô entrando na faculdade de comunicação porque eu quero ser social media. Pelo menos eu não conheço ninguém. Então, vai do gosto aí, né? Fazer uma graduação vai te ajudar a ser estagiária e cortar em uns caminhos. Mas cursos aleatórios também vão ajudar. Show. Eu vou fazer a do que é Luiz e Felipe, que ser social media não é só criar um post com imagem, frase impactante, chamada. É programar e programar acabou. No âmbito freela, como pensar em gerar conteúdo relevante para muitos clientes? Que é a dificuldade. Olha a pergunta do milhão, hein? Outra pergunta do milhão. Só a galera não economizou nas Não, o perguntas pessoal aqui difíceis de caprichou. responder, né? O pessoal capricha mesmo. Eu acho que sobre conteúdo relevante, acho que a chave de fazer um bom conteúdo é você entender os amores e as dores do seu público, né? Entender o que o seu público gosta, o que ele consome, o que ele não gosta, que aí ou você pode ignorar assim, não tocar nesse assunto, ou usar isso para fazer uma brincadeira com ele e gerar bastante engajamento e empatia. Tipo, olha, a gente sabe que você não gosta disso. E a gente tão sabe que você não gosta disso que a gente está até fazendo piada sobre isso. Então, quando você chega nesse nível de saber a dor do seu público para brincar com isso, você já está num nível bem interessante de entendimento de público, que é uma coisa bem interessante. Outra coisa para conseguir um conteúdo relevante é ler. Não tem assim, gente, não tem fórmula mágica. Eu consigo produzir um conteúdo legal lendo muito sobre o negócio do cliente, lendo sobre os assuntos que estão quentes na internet, lendo os influenciadores do mercado dos clientes, lendo tudo, assim, até coisas que não tem nada a ver, que de repente aquela coisa nada a ver ajuda a ter uma ideia no futuro para linkar umas pontas. Mas, assim, para mim, conteúdo relevante é conhecer muito o público, ter referência, então precisa ler muito, né? E ter uma boa redação, entender da ferramenta e tudo que a gente já falou lá atrás. Tá, próxima pergunta é Gibarone. Cursos que devem ser prioridade para começar a se aperfeiçoar. Qual curso? Conta pra gente. Bom, eu acho que um bom começo é falar sobre planejamento, né? Eu acho que é o primeiro passo que você dá quando você começa uma campanha de mídias sociais é planejar. Então, eu acho que se você sabe fazer um bom planejamento de mídias sociais, você já está na frente de muita gente que simplesmente agarrou esse job e está fazendo texto automático, que talvez não consiga entregar uma inteligência tão grande de quem consegue planejar e sabe como fazer uma boa grade de conteúdo, sabe entregar um bom relatório, sabe tirar proveito desse relatório. Enfim, Ju, depois deixa para a galera aí a nossa aula de planejamento. Isso pode ajudar bastante. Não é porque fui eu que fiz, porque eu peguei bastante coisa Muito da minha amor experiência de essa 7 aula. anos de mídias sociais. Ah, olha, modéstia à parte, ela foi muito elogiada pela galera. Eu já tinha testado ela antes na modalidade de consultoria e recebeu tanta elogio que eu falei, cara, eu preciso gravar essa aula, né? Tem um apoio de slide para distribuir para as pessoas, porque tem um material muito rico para quem está começando, que a gente fala desde a importância do objetivo até como pegar um relatório e ter compilado rapidinho em 1 hora e meia. Então é bem para quem assim tá perdidão e fala, cara, eu preciso entregar uma hora melhor, vai lá e faz essa aula que é fantástica. Essa daqui é nossa. Existem mais designers ou redatores se tornando social media, por quê? Então, manda aí. Olha, eu acho que os dois, assim, eu acho que eu não vou saber dizer, né, exatamente, porque é uma estatística que eu não tenho, mas falando um pouco de skills,
eu acho que os dois profissionais têm possibilidade de serem bons social media, né? Porque a imagem é muito importante, o texto também é muito importante. Então, se você tem um redator que consegue executar uma imagem e você tem um designer que consegue executar um texto, você tem um empate técnico aí, né? Porque a redação conta muito dentro de mídias sociais e eu, enquanto redatora, defendo muito isso, porque redator tem muito um lance de estratégia, pensar na marca, abordagem, psicologia e tal, que talvez não sejam muito áreas de interesse de um designer. Claro que tem designers que gostam e leem e estudam essa área, e é óbvio que é muito importante para eles também, mas sei que geralmente é uma coisa que redator costuma gostar mais, né? Então, eu acho que os dois têm a mesma chance de se dar super bem em mídias sociais. O importante é pensar que ambos precisam ter uma mente estratégica, uma linha estratégica para sempre pensar no cliente, conseguir executar o trabalho. Então, acho que é um empate, Ju. Acho que os dois estão tão bem qualificados quanto o outro. Show. Vamos botar agora a pergunta da Laís Americano, chegando já. Lá vai. O que você... Não, da Laís eu não vou responder, não. Gente, olha isso! Laís, você tá vendo, né? Shade ao Gosto de vivo. treta, gosto de treta. Miguel tá aí? Cadê o treta? Ah, Miguel não tá. Saudade, Miguel. O que você acha da quantidade de cursos que estão surgindo de social media por aí? Acha que com tanta concorrência ainda é possível manter uma boa qualidade? Sei que depende da didática e conteúdo de cada professor, mas é assustador ver que cursos de social media têm se tornado se tornado Casa do Açaí, toda esquina anda surgindo um. Tinha que ser Laís, né? Casa do Açaí. Olha essa pergunta, meu Aí, Deus. gente, Casa do Açaí. Cara, eu acho que a quantidade de conteúdo surgindo sobre mídias sociais na internet é um reflexo de uma ausência do mercado de graduação, né? Hoje, na verdade, eu conheço uma faculdade daqui de São Paulo, eu estou bem desatualizada em cursos de graduação, mas foi um curso que eu vi 3 anos atrás, que eu até ganhei uma bolsa da Belas Artes para fazer a graduação deles de mídias sociais. Mas na época eu tava super cheia de coisa a fazer, não deu e tal, mas é o único curso que eu conheço hoje de graduação de mídias sociais, que na verdade tinha uma pegada mais de influenciadores. Eu não entendi direito qual que era a proposta do curso. Mas parecia interessante, mas eu não entendi direito qual que era a proposta deles. Tô até Então o hoje fato da gente tentando não entender o ter. rolê. Então, o fato talvez da gente ter não ter uma graduação clara de mídias sociais, um caminho claro para chegar na profissão, e também muitas escolas entregando um conhecimento técnico não tão bom, porque assim, social media, na teoria, é uma coisa, e na prática é outra. Então, às vezes a gente tem um professor universitário que teve uma experiência desse tamanho e botaram o cara para falar de mídias sociais e não é aquilo, sabe? E aí você vê muita gente que tem anos e anos de experiência fazendo um trabalho legal, que começou a produzir conteúdo na internet e que talvez tenha um conteúdo técnico um pouco melhor, que entregue mais dicas e tapas na cara que levou na carreira, sabe? Que, na verdade, é o meu caso, porque dentro da aula que eu fiz, tudo bem, eu não sou professora universitária, não tenho uma graduação de professora e nem nada disso, mas dei aula assim para grupos pequenos e médios tal, mas eu acho que essa ausência da galera mesmo, de não ter muita experiência, né? Tipo, eu trouxe muito isso para aula, de coisas que eu aprendi durante toda a minha carreira, então coisas que eu levei na cara e demorei para aprender, que quem vai fazer uma graduação de comunicação também vai levar na cara depois. E aí vai falar, putz, se eu tivesse visto a aula antes, eu não teria vindo para cá e caído nesse buraco. Então, eu acho que essa quantidade de conteúdo, acho que em todas as áreas, né, tem muita gente produzindo conteúdo, é um reflexo do mercado mesmo, de não ter muitos caminhos, não tem uma regra assim, você pula aqui, depois você vai aqui, depois você vai lá, que você vai ser social media. Não tem. Cada um tem uma metodologia, então acho que tá pulverizado aí. E assim, eu também acho uma parada bem legal, porque quanto mais conteúdo, melhor. E cada profissional, ele tem a sua malandragem, entendeu? Então, assim, quanto mais tiver, você puder, a pessoa puder fazer cursos, melhor ainda, porque ela vai pegar a malandragem ali de cada profissional para na hora de trabalhar, entendeu? Então vai ficar muito mais fácil Sem dúvida. algo que você falou que a universidade, ela não te prepara.
entendeu? Ela tem uma metodologia, algo realmente voltado para o acadêmico, entendeu? Ela vai ter muita teoria, e a parte da prática, isso fica muito defasado. E os cursos, eles estão aí realmente para auxiliar a galera e realmente que está na universidade, que saiu da universidade, a colocar isso na prática realmente. Isso é super importante. É, total. Eu acho que isso que você falou tem muito a ver, sabe? Por a mídia social ser uma coisa muito diferente, cada um tem uma experiência muito diferente, cada um tem um pontinho para ensinar, né? E é engraçado, assim, no meu círculo de amigas, a gente tem um currículo muito parecido, né? Se eu pegar, assim, as minhas, sei lá, três, quatro melhores amigas que são mídias sociais e botar um currículo do lado do outro, você não sabe de quem é quem, porque é muito parecido. Só que eu te garanto, cada uma teve uma experiência diferente. Varia, é muito difícil, é bem complicado. Vamos para. É, Ricardo, tem muito professor feio mesmo. Gente que nunca trabalhou com mídias sociais, nem sabe o que é. Tipo, leu um e-book na internet e começa a ensinar e você fala, meu, essa pessoa. Mas, né, cada um sabe onde está se metendo, né? É sempre importante a gente ver quem é o professor. Isso vale para graduação, isso vale para pós-graduação, isso vale para curso na internet. Quando vocês forem adquirir um curso, dá uma olhada em quem é que está ensinando vocês. Isso acho que isso para qualquer coisa, assim, do A até o Z. Quem é essa pessoa que está me ensinando? Porque às vezes você está comprando um curso, até eu já estava falando de pós-graduação um tempo atrás, né, Ju, que eu acabei com seus sonhos. Não, não Desculpa. toca nem no E a gente assunto, estava falando tá? bastante sobre. Ai, perdão. E a gente estava falando sobre grade do curso, sobre quem é o professor que está te ensinando. Porque se o professor não for melhor que você, não, né, não vai fazer sentido. Eu quero aprender com quem já chegou lá. Então, eu não vou aprender com quem ainda está no mesmo nível que eu. Eu só vou estudar alguma coisa que tem, né, de alguém que tem mais sucesso que eu. Então, eu acho que quando vocês forem comprar alguma coisa, gente, qualquer coisa, entendam quem está por trás daquilo, leiam, vejam quem é, dá uma olhada no currículo, caça no LinkedIn, enfim, É. O James está vão até fundo aí. O falando. que Cada um mais? tem seus macetes, tem a sua didática. Tente pesquisar e ver qual você se identifica. O James aí falando. Exato. Tem que pesquisar. James brilhando. A Bárbara, por exemplo, ela o quê? Ela tirou, acabou com os meus sonhos, entendeu? Né? A gente pega e fala, Bárbara, Ah, acabou com Ju. meus sonhos e tal. Não vou fazer mais no lugar por causa de quê? Por causa dela, entendeu? Ela me desiludiu, entendeu? Brincadeira, ela super deu uma dica e já estou o quê? Colocando praticamente isso em prática. Mês que vem, como de fora. Ah! Só ainda tô naquela Ai, que duvidazinha rica, de adorei. qual caminhozinho ainda aí, que ainda tô na dúvida. Mas Ah, tá jura, quase certo. Juliana? Não tinha. Eu Gente, sou vocês não têm pisciana, ideia é do que é. difícil. É difícil, Gente, entendeu? ela não sabe o que ela quer. E se você não sabe o que você quer, querida, ó, você vai Não, ficar, ó, para. Não, rodando. tem, você sabe, tem um que eu sou super favorável. O outro também que também chama atenção, entendeu? É aquele tipo assim, aqueles dois rolês que eu Gente, quero ir. É fogo, cara, ela é tá em fogo. dúvida entre, tipo, engenharia e medicina. É tipo isso a dúvida dela. Porque eu Ai, sou dessas, entendeu? Que se Juliana, for pra gente ficar na dúvida, a gente tem que ficar na dúvida é assim, para nos ser com polos. gosto. Não quero aquela coisa ali do lado, não. Quero coisa ampla, entendeu? É Não, assim, sou dessas. eu não aguento você. O Célio Verapê falou aqui. Bárbara, antigamente se dizia, se nada der certo, vou vender miçanga na praia. Isso até hoje em dia. Hoje, se nada der certo, a pessoa vira frila de social media. Será que estamos vivendo um Ai, que momento, horror. momento onde o mercado está ficando saturado de pseudos profissionais? Isso acaba impactando no valor de mercado ou o mercado é amplo e tem espaço para todo mundo? Um Ih, milhão de gente, vocês reais? não perdoaram mesmo, né? Pô, mais um, cara. Se tivesse, eu tô quase Silvio Santos aqui. É, eu acho que essa é uma pergunta bem polêmica e eu tenho uma opinião também meio polêmica sobre isso. Eu acho que cada um sabe onde cala aperta. E assim, isso serve para qualquer coisa. E essas pessoas que não têm nenhuma formação, nenhuma experiência, tem em todas as áreas, não é exclusivo de mídias sociais. Tem muita gente sim entrando na área. O mercado hoje tem um pouco essa elasticidade para absorver, porque, gente, tem muita demanda.
muita demanda. Pode ser que essa pessoa que não é mídias sociais, não estuda igual as outros profissionais estudam, mas que está prestando um serviço aí talvez não tão de alta qualidade, esteja atendendo um cliente que também não quer pagar por um serviço bem feito. Então, assim, eu acho que não é o tipo de coisas que a gente precisa tão se preocupar, porque, por exemplo, eu sei que, primeiro, eu sou muito segura do meu preço, eu sou muito segura do trabalho que eu entrego, e eu sou muito segura do tipo de cliente que me procura. Porque, assim, eu não vou fazer um. Eu sei o quanto eu investi na minha carreira, e isso é um ponto muito importante também para quem está começando, que é quanto vale o seu trabalho? Tem muita gente que não sabe responder essa pergunta, e essa pergunta é muito importante. Ninguém pode precificar o seu trabalho, só você. E se você não sabe, as pessoas vão falar: ah, R$ 10 tá bom, não tá? Você fala: não, peraí, R$ 10 não tá bom, mas nem você sabe quanto vale. Então, eu acho que estar seguro de quanto você cobra, quem é o seu público, quem é que costuma te contratar e como vender tudo isso, porque também não adianta você ter um currículo incrível, entregar um relatório incrível e não saber se vender. Marketing pessoal também faz muito parte da carreira de mídias sociais de freelancer. Então, você precisa saber vender o seu trabalho. E sobre quem tá, né, virou social media porque não tem com que trabalhar, cara, chega mais, estuda, se profissionaliza, vai em frente. E assim, se o cara tá fazendo isso só para sobreviver, vai ter uma hora que ele não vai aguentar mais fazer aquilo. Porque para aguentar essa social media, você precisa ser realmente apaixonado pelo que você faz. Porque não é fácil, você tem que aturar várias coisas durante o dia, é muita correria, é muita coisa urgente. Se você não ama, isso vale para qualquer outra profissão também. Você vai sucumbir. E outra, você não vai ficar cobrando R$ 10 para sempre, né? Você vai, né, querer cobrar mais, enfim. Eu acho que hoje no mercado de social media tem espaço para todo mundo. Tanto para as pessoas que estão começando. Claro, elas talvez não gerem uma boa impressão no cliente, mas também o cliente não, né, podia ter um bom senso ali na hora da seleção. Mas enfim, eu não julgo não, cara. Eu acho que cada um sabe onde o calo dói. Se o cara tá precisando de dinheiro e quiser ser social media, e se tiver dúvida, cola aí em mim que eu ajudo. Eu ajudo, eu respondo, eu dou umas dicas. Porque eu acho que, cara, eu não tenho medo, assim, da concorrência. Eu acho que ninguém tem que ter. Vamos ser seguros do nosso trabalho e seguir em frente. Tem espaço para todo mundo. Aliás, tem sempre espaço para quem é bom, né? Então vamos ser bons na nossa carreira. É porque, assim, até esse ponto que você falou, cara, post, você publicar um post é muito diferente de você ter resultado, entendeu? O cara tem cliente que ele realmente Total. vai querer. Ele só vê e quer uma publicação de um post. Ok. Entendeu? E tem cliente não. Que É, eu não julgo. realmente resultado e tal. E o cara que cobra, que chegou aí no rolê agora e que não tem tanta experiência, ele não vai conseguir atender uma empresa dessa. Então, assim, realmente, acho que são coisas diferentes. Por mais que a gente, às vezes, ache que brigue, não, é realmente diferente. Então, por exemplo, o teu cliente, o cliente que você atende, nunca vai conseguir, nunca vai querer um profissional desse, entendeu? Então, cada momento. Eu não culpo, eu já fui iniciante também, eu já fiz muita coisa errada. Então eu acho que assim, a gente tem que respeitar quem tá chegando também, sabe? Todo mundo foi ruim um dia. Eu não nasci especialista em mídias sociais. Eu me tornei, eu estudei, eu investi, eu li. Cara, foi uma jornada de 10 anos para chegar aqui onde eu tô agora. Então eu acho que, cara, todo mundo foi iniciante um dia. Se o cara tá precisando de dinheiro, chegou aí nas mídias sociais, eu espero que ele estude, consiga entregar um trampo legal, consiga cuidar bem do cliente dele, trate bem os fãs, entregue um bom serviço. Porque uma coisa é você ser iniciante e estar tá lidando com mídias sociais de uma forma talvez não tão profissional. Outra coisa é você ser um mau profissional. Muita gente, olha, eu conheço aí uma galera que tem anos de experiência e não os profissionais. Então tem esse ponto também, cara. Tem muita gente que tá aí no primeiro emprego, um beijo Amanda, que é um profissional incrível, que você fala, não é possível que essa pessoa acabou de chegar no mercado. Essa pessoa é muito talentosa. Então, eu acho relativo. Acho polêmico. O Célio, ele quis vir o quê? Ele tava louco ali pra dar um cutuco no sobrinho. Eu vou partir para a próxima.
A pergunta de quem? Do querido Luiz Passa. Loreto, né? Chegando no rolê. Ele Ai, perguntou meu fofinho. monetização no Facebook. Como e o que fazer? Monetização no Facebook, quero. Topo. Lu, bom, a gente precisa marcar aí um encontrinho para falar sobre isso, especialmente para você. Eu acho que precisamos. Não é uma área que eu domino muito, como monetizar canais, porque minha experiência como influenciadora é muito pequena. Tipo, deste lado, geralmente a minha experiência é mais como contratante. Então, eu vou te dar dicas de quem contrata, quem está do lado do contratante de influenciadores, né? Ou seja, a pessoa que vai te dar o dinheiro para você monetizar o seu canal. Aqui eu não vou falar tanto de coisas automáticas, né? Tipo, AdSense, essas coisas de Google, de banner automático, blá blá, afiliados. Não, aliás, afiliados é uma coisa legal também, pra você pensar, ainda mais por conta da sua audiência, que é enorme. Mas eu acho que o ponto de monetização de um canal é assim, você precisa ter um bom número de seguidores, por mais que não seja uma coisa, nossa, essencial, isso vai ajudar a conseguir mais dinheiro. Então, acho que o número de seguidores é importante. Mais do que número de seguidores, é engajamento no seu canal. Não adianta você ter 700 mil fãs no Facebook com 10 likes no post. Não vai dar certo. E assim, se o Facebook não está dando certo para você, vai para o Instagram. Instagram não está dando certo, vai para o YouTube. Ou então, se você tem tempo de gerenciar mais de uma plataforma, investe em mais de uma, mas sempre tenha uma mais forte, que é aquela que, quando o cliente receber a apresentação, falar, nossa, esse cara tem 666 mil seguidores no Facebook e eu quero ele na minha campanha. Dentro de conteúdo, eu acho que tem algumas boas práticas, né? Uma delas é evitar falar mal de marcas. Eu sei que é uma coisa meio boba e que eu nem deveria falar isso, mas eles vão analisar, cara. Na hora de contratar um influenciador, se você já falou mal do fulano, do Beltrano, e o social media se sentir acuado ou receoso, achando, cara, eu vou contratar esse cara, ele vai falar mal de mim, eu tô ferrado. Se isso passar na cabeça dele, talvez ele não contrate. Então tem esse ponto também. Que mais de conduta? Então, assim, cara, jogar as suas informações na internet não tem nenhum BO, não tem nada que seja ruim para sua imagem, porque dependendo do ramo de atividade do cliente, ele não vai querer um cara que é tipo um jackass da vida, ou então um cara que nas mídias sociais se posiciona como racista, homofóbico, machista. Isso é muito importante. Assim, a partir do momento que você assume o papel de influenciador digital, você precisa entender que você está sendo um exemplo para muita gente. Então você precisa saber se comportar. Assim, sendo muito, muito honesta. Tudo isso vai ser analisado, porque tem muito canal. Se for número por número, tem milhares de canais. Por que eu vou escolher o A e não o B? Por causa do comportamento, por causa dos pensamentos desse canal, porque ele fala corretamente das marcas, porque ele leva o contrato a sério, porque a gente propõe uma coisa e ele cumpre, porque ele não fala do concorrente enquanto está rolando um contrato com uma empresa. Então, assim, é um conjunto de coisas que você pode fazer enquanto influenciador para manter uma postura legal, e isso vai fazer com que seja um critério de desempate com outros canais ou um plus na hora de pensar, nossa, esse cara aqui, olha, ele tem as ideias que batem com a minha empresa, ele tem um comportamento super legal, o canal dele é super engajado, eu quero esse cara dentro da minha empresa, quero ele falando de mim, porque ele vai me trazer credibilidade. Né? Geralmente as campanhas que envolvem influenciadores, elas são muito para trazer a credibilidade do influenciador para o seu produto, serviço ou marca. Então é para isso que a gente contrata influenciador. Meu produto não é tão conhecido aqui. Peraí, deixa eu pegar esse cara para falar de mim, porque as pessoas já gostam dele, se ele me indica, as pessoas vão gostar de mim. Essa é a lógica de influenciadores dentro de mídias sociais. Então, seja esse cara, né? Seja o cara que as marcas querem ver como porta-voz delas. Então, acho que, assim, para monetização de fato, eu não vou conseguir te ajudar muito, mas essas são as dicas para você conseguir ser um melhor influenciador. E também ficar de olho nas oportunidades. Eu já te coloquei em vários grupos no Facebook que tem job para influenciador e você pode ficar de olho lá. E um beijo, eu tô com saudade.
A Lilian, olha esse sobrenome aqui. Se eu falar errado, me perdoe. Hanks. Chique. Só não sei pronunciar. Ai, gente, é chique. Gurias, gurias, atuando como freelancer, é necessário registro de empresa ou autônomo? Quer responder Com essa? certeza. Com certeza, não importa com o que você trabalhando, o que você está trabalhando, ter o seu trabalho legalizado é imprescindível. E isso é uma coisa que eu defendo dentro, fora das mídias sociais. Então, assim, peraí, eu vou ser freela? Vamos fazer direito. Deixa eu ir na. Não sei se você é de São Paulo, tá? Então, eu vou falar como é aqui. Entra no site da prefeitura, cadastra ali um horário para você, né, ir na subprefeitura para fazer seu CNPJ, pega a senha, volta, abrir o seu CNPJ. Se você quiser, troca uma ideia com um contador. Tem o Contabilizei, acho que é um site de contabilidade, que é baratinho também, dá pra fazer alguma coisa lá, mas MEI não precisa ter um contador, é super fácil. Tem muito material na internet explicando como emitir uma nota. E assim, isso vai fazer toda a diferença na hora de você se apresentar. Olha, eu emito nota certinho na sua empresa, está aqui. Então, eu acho que sim. Se você quer ser freelancer, é bom você ter um CNPJ certinho, porque imagina, como é que você vai fazer seu imposto de renda depois? Você pode ter problema com a Receita Federal, e eu acho que não é uma boa ideia, porque tem um problema com a Receita Federal, você pode ter problema para emitir passaporte, carteira, você pode ter problema para arranjar emprego. Eu não sei direito, mas eu sei que não é uma boa ideia, não. Mantém tudo certinho, custa R$ 40 por mês, 50, não lembro. É bem pouquinho, É, vale a pena depois. deixar tudo certinho. Super E o fácil. MEI permite um próprio faturamento de cadastro, até R$ 5.000 por mês. o próprio cadastro do MEI você consegue fazer pela internet. Aí depois tem os procedimentos que Sim. você realmente tem que ir na prefeitura e tal. Então é um pouquinho mais burocrático, mas também nada demais. E você fica realmente Nossa, certinho mas foi ali. rapidão. É. E assim, fica muito mais profissional do que você chegar e não ter nenhum CNPJ, nada. Você com CNPJ, você consegue ali, faz o seu É, contrato bonitinho. Fica muito mais apresentável, mais profissional realmente. exato. E passa outra segurança Ó, para o cliente que está agora te contratando, né? A segurança de que você não vai sumir. o David Vieira perguntou: queria saber mais sobre Facebook Insights e como tirar melhor proveito dele para criar campanhas melhores. Legal. Insights, você diz o próprio ferramenta de relatório do Facebook, certo? É, cara, eu posso te passar depois o que eu faço dentro do Insights, mas basicamente eu faço relatório mensal e eu sempre trabalhei assim, com dentro, fora de agência, freela ou não. Eu acompanho, claro, diariamente, semanalmente, mas parar para fazer um relatório mesmo, eu gosto bastante de fazer mensal, né? Semanal eu faço mais uns highlights, alguma coisa assim, só para dar uma olhadinha. Mas dentro do Insights do Facebook, eu baixo as planilhas, né? Principalmente a de post, a outra eu só pego o número de fãs mesmo. Cara, post a post. A dica que eu tenho sobre o Insights é baixar todo o histórico de publicações daquela página que você tem e organizar, tem 500 mil abas, né? Então você tem que separar ali as key metrics, os likes, os cliques, tal. Eu gosto muito de ver clique, gosto de ver reação, compartilhamento, comentário, alcance. São as principais métricas que eu olho para isso que eu vou falar. Então eu monto um Excel enorme, tipo, com centenas de linhas, para ver, tipo, o top 10 posts por alcance, top 10 posts por interação, top 10 posts por compartilhamento, top 10 posts por comentário e por clique. Então, por exemplo, hoje, se eu recebo uma demanda de, eu preciso de um anúncio com foco em clique, cara, eu abro esse Excel que tem todo o meu histórico de trabalho daquele cliente e olho lá. Então, eu estou vendo que os top 10 posts com cliques tem foto vermelha, tem, sei lá, fonte preta. E aí eu começo a estudar os pontos em comum dessas 10 publicações. Então, olha, esse post que teve muito clique, por que ele teve muito clique? Eu começo a analisar aquilo bem a fundo para conseguir trazer essa inteligência para conteúdo diário e também para anúncio.
Então, eu acho que o Insights, ele tem esse banco de dado rico que eu gosto de usar dessa forma, pegar o histórico desde, tipo, de 1 ano, 2 anos, 3 anos da conta, se tiver, e olhando os principais. Então, é assim que eu gosto de usar o Insights, para trazer insight de conteúdo e até para ser bom para anúncio. O MEI não precisa de contador mesmo. O Edival Júnior, ele tá perguntando. O complicado na graduação é saber onde fazer, né? Concorda? Putz, eu concordo, cara. A gente, principalmente na área de comunicação, infelizmente ainda para você conseguir um emprego em grandes agências, isso está mudando, tá? Eu tô vendo algum movimento quanto a isso, mas para conseguir trabalho e estágio em grandes agências, as pessoas ainda priorizam grandes faculdades caríssimas. E é engraçado porque as pessoas, a vaga de estágio paga R$ 1.000 e a faculdade custa 3.000. Aí você fala, É bizarro. alguma coisa não está batendo aqui, não é mesmo? Alguma. Então é uma Eu profissão sou de muito humanas, mas. elitizada. Eu sou de humanas, mas eu acho que 3.000 não cabe dentro de 1.000, não é mesmo? Então, assim, a área de comunicação de grandes agências ainda é muito elitizada, assim. Você vê muita gente de formação, de faculdades boas, que não cabem dentro do orçamento de um estagiário. E isso empaca um pouco na hora de conseguir um estágio. Porque estagiário tem mais ou menos o mesmo perfil, né? Não tem muita experiência, né? Então você tem que buscar os detalhes para diferenciar o cara. Então as agências, por ser uma coisa muito Bárbara, concorrida, acabaram priorizando as principais faculdades da cidade. Então isso está mudando, nenhuma dentro das agências, né? Então a gente está começando, né? Começando não, vai, a gente já está, pelo menos em São Paulo, essa conversa está bem aquecida de trazer mais diversidade. Mas sim, a escolha da universidade vai fazer diferença ainda para você conseguir um bom estágio na área, infelizmente. hoje você vê não só faculdade, você vê cursos, curso criativo mesmo, com 2 anos mais ou menos de duração, que custa R$ 3.000. Até mais de R$ 3.000. Então, assim, É, é realmente para de não está criação, sendo fácil. principalmente, o que está. Exato. Você pega uma Miami da vida, não é Né? condizente, assim. Eu acho que para social media, eu acho que ainda está pagando um pouco melhor do que criativo mesmo, assim, designer, diretor de arte, redator criativo, estão ganhando menos que social media. Pelo menos aqui em São Paulo eu tenho visto coisas pesadas. O David comentou aqui. Acho que o melhor caminho realmente são cursos e aulas de quem realmente está no mercado de trabalho, como é o caso da Barbie. Viu? Faculdade muitas vezes é Ah, só obrigada, diploma. David. O povo criativo, hoje é muito difícil encontrar um contratante que separa o designer do social media. Geralmente contrata uma pessoa para cuidar de tudo. Será que esse é o principal motivo dessa banalização do mercado? Ai, difícil. É que assim, difícil, não sei. Não sei, porque eu acho que o social media ele não tem um perfil, sabe? É muito difícil. Não é que nem tipo um médico que tem uma faculdade de medicina e o cara vai ser médico. Não tem uma faculdade de mídias sociais. É uma faculdade de comunicação que você pode ter 500 mil coisas na faculdade que você não vai aprender vários nada, que vai servir para 1 tonelada de nada, porque a faculdade de comunicação é muito rasa e não, assim, você vai aprender algumas técnicas de marketing, vai aprender algumas técnicas, mas assim, o dia a dia de fato você vai aprender levando na cara. Então, assim, não sei, cara. Eu acho que a banalização do mercado, eu acho que não tem muito a ver com isso. A Sara Valéria Pereira está falando aqui. Busque cursos que estejam no meu nível para aprimorar o que já sei, ou curso que quero melhorar ou mesmo quero aprender algo novo. E claro que tem que caber no bolso. Muitas vezes o que você fatura não cobre um curso foda naquele momento e tá tudo bem. Vida que segue. Tem muitos cursos de profissionais que são acessíveis e são ótimos. Novamente, tem o quê? O curso da Bárbara, tem o curso também do Gui, do Guilherme Ensina, super curso também, que Que é caraca, um vai pegar fofo. do início até o fim. Então, assim, o curso do Gui com o curso da Bárbara, olha, bato palma,
um complementa o outro e vai fazer toda a Não, diferença na hora de criar o conteúdo. Aí a Sara também falando. Já pensei em encarar uma faculdade por causa do diploma. Peraí. Peraí. Tá. Mas nunca nenhum cliente me pediu diploma. Ou ao menos me perguntou sobre isso. Normalmente querem nem ver vai algum pedir. trabalho que fiz. Então sigo fazendo cursos que me trazem resultado para hoje. Eu acho essa questão da graduação, eu acho que ela vai ser mais solicitada em empresas. Quando o profissional ele é freelancer e quando ele está trabalhando em agência, pelo menos, olha, eu vejo pelo meu mercado aqui que é pequeno. Eu não sei o mercado da Bá, tá? Aí acho que ela vai saber responder melhor. Mas aqui dificilmente Tá. o profissional é perguntado se ele está cursando. Então, assim, o estágio pode ser uma porta de entrada, entendeu? Que o profissional, o estudante, ele vai estar procurando a agência e é a porta de entrada dele. Mas dificilmente isso daí vai ser uma exigência, tá? Apesar de, eu acho super importante essa questão da faculdade. Por mais que seja tudo muito amplo, e é o que a Bá falou, você não vai aprender nada assim, tipo, muito específico, você vai se especializar naquilo, não tem. Você vai saber sobre um bando de coisa, te dá um conhecimento geral sobre vários assuntos que, de repente, em algum momento ali da tua trajetória profissional, vai te ajudar em algum momento, entendeu? Mas é realmente muito amplo, então isso complica um pouco. Mas vai, fala aí, Bá. Eu concordo com a Ju. Eu acho que hoje a faculdade de comunicação, eu até brinco, né? Eu falo, cara, a faculdade de publicidade é a próxima que vai perder, o diploma vai perder a validade. Porque, assim, a faculdade de publicidade é uma piada de mau gosto. Assim, é caro, você não vai aprender grandes coisas técnicas enfim, para aplicar no dia a dia, porque, enfim, principalmente se você está trabalhando com a internet. Cara, a gente sabe, quem trabalha com a internet sabe que o amanhã, aliás, o hoje tá velho amanhã. Como que você vai fazer um curso de 4 anos de uma coisa que tá velha? Então tem esse ponto, Sara. Eu acho que se para você tá funcionando, o cliente nunca te cobrou nada, continua, cara, continua. Porque assim, a gente tem dois jeitos de arranjar emprego, com a graduação sendo estagiário, para assim, para entrar numa empresa, né? Ah, quero trabalhar numa empresa. Ou você faz uma faculdade, vira estagiário e beleza, estourou, tá lá conseguindo, ou então você já tem experiência de mercado, que é o teu caso. Por mais que você não tenha uma graduação hoje, eu acredito que se um dia você quiser trabalhar numa empresa já tendo experiência de mercado, eles não vão se opor pelo fato de você não ter uma graduação, se você entrega um trabalho legal. Então, hoje, assim, pelo menos nas últimas. Nossa, faz tempo que eu não faço entrevista de emprego, eu estou no mesmo emprego há quase 3 anos, eu amo trabalhar onde eu trabalho. Mas antes de eu trabalhar nessa empresa, quando eu ia fazer entrevista, as pessoas nem ligavam para minha graduação. Não ligam, tipo, nem chegava. Acho que meu currículo é meio grande, porque eu já tive muito emprego. E aí eles, tipo, nem chegava na graduação. Falaram, ninguém, depois de um nível técnico, né, de analista para frente, ninguém mais quer saber onde você se graduou. Eles querem saber o que você pode entregar para o cliente deles hoje. Eles querem saber se você vai entregar um relatório bom no final do mês. Se você está entregando um trabalho bom no final do mês, vai embora. Não, assim, na boa, se eu estivesse trabalhando com mídias sociais hoje, estivesse no seu lugar e estivesse pensando em fazer uma graduação, eu me graduaria tipo em psicologia, em alguma coisa que trouxesse mais suco para eu conseguir produzir um bom trabalho de mídias sociais. Faria curso de redação, faria curso de psicologia, faria cursos relacionados à criatividade, conhecimento de comportamento humano, esse tipo de coisa. Não faria uma faculdade de publicidade, não. Desculpa aí se tiver alguém querendo fazer a faculdade de Tá, deixa eu fazer uma comunicação, estou pergunta. destruindo seus sonhos. A Sara aqui falando. Na real, Afrontoso. acho legal falar sobre isso. Temos mesmo que falar. Porém, isso acontece em várias áreas e profissões. Meu trabalho anterior era na área de saúde e super rola coisas assim. Porém, os melhores profissionais que conheci não tinham facul. Tinha mesmo aprendi na raça, batendo a testa por aí. Mas tinha amor por aquilo. Isso é verdade. Ter amor, cara, é essencial. Euzinha. É a minha tour essa, porque por mais que eu tenha me formado em propaganda, eu não tive uma aula de mídias sociais na faculdade. Nenhuma, nem na pós. Eu nunca tive aula de mídias sociais. O que eu virei mídias sociais, né, vocês vão rir.
quando eu falar como eu virei mídias sociais. Eu era planejamento, trabalhava numa agência grande ali na Faria Lima, aqui em São Paulo. E aí, o menino que era, acho que, o único mídias sociais da agência foi demitido na véspera do Natal. E aí sobrou pra quem? Pra Maravilhoso, mim. melhor época, melhor. É sério. E assim, a minha chefe falou: então, você vai cumprir o trampo dele. Aí eu fiquei, tipo, assustadíssima. Eu nunca tinha sido social media na minha vida. Eu nunca tinha feito. Quer dizer, eu tive alguma experiência com social media muitos anos antes, escrevendo para blog, Orkut. Desculpa, gente, fiz Foi Orkut. longe, hein? É... Nossa, eu fui. Não, eu fiz seeding no Orkut, eu fiz muita coisa no Orkut, fiz comunidade no Orkut, vocês estão ligados? Aí eu tive que cobrir esse menino que foi demitido do nada, ou se demitiu, não lembro, eu lembro que ele saiu. E aí era véspera de Natal, eu jantei peru de Natal comendo planilha do Excel. Foi isso, eu trabalhei no ano novo, virei à noite, foi bizarro esse ano, eu trabalhei muito. E quando virou o ano e eu voltei, né, a trabalhar regularmente na agência, era uma campanha muito grande de uma marca de alimento. E eu comecei a ver que eu deixei de lado o meu trabalho de planejamento para executar só social media. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, é isso. E aí minha chefe falou, basta, precisa fazer o trampo de planejamento. E eu não queria largar de mídias sociais. E aí, aquele momento, eu falei, cara, eu sou social. E aí, saindo de lá, a minha diretora de uma outra empresa me chamou e falou: tem uma vaga de social media, você quer? Eu falei, quero. E aí, ele foi a primeira vez que eu me candidatei a uma vaga de mídias sociais, mas foi assim, cara, tipo, o menino foi embora, você vai ter que fazer. Aí Toma. eu fiquei. E eu não sabia agendar um post no Facebook. Eu fiquei tipo, oh, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Isso foi, sei lá, 2011, 12, não lembro, mas faz muito tempo. E aí foi assim, foi assim que eu virei social media, mas nunca tive aula. Foi batendo a cara no muro. Errei muito, aprendi muito, testei muito. Enfim, são 7 anos aí batendo a cara no muro e anotando os aprendizados e botando band-aid. E é assim, cara, não tem. Profissão nova é assim mesmo, é muita cara no muro. Qual o pior erro que posso cometer que você pode minar o alcance orgânico de vez? Publicar 2 posts seguidos. Cara, você publicar 2 posts seguidos, você vai zoar teu alcance orgânico pesado. Vai. Eu acho que esse é um dos principais pontos. Assim, eu sempre espaço as publicações de 3 a 5 horas entre uma e outra, porque isso empaca o alcance orgânico, sim. Editar publicação toda hora empaca o alcance orgânico, ficar mexendo toda hora também empaca. Mas acho que publicar 2 coisas seguidas, assim, muito coladinha no Facebook, zoa. Aí, que mais erro para você empacar o engajamento orgânico, o alcance orgânico? Ter imagem mal feita, texto muito longo, também é ruim. Eu acho que mais execução, assim. Tecnicamente, a gente dá um em cima do outro. A execução, de fato, é ter uma imagem feia, ou então uma coisa que não tem nada a ver com o teu público, textão, para falar de produto, também nada a ver. Então, acho que essas coisas mais nada a ver, assim, é o que vai te empacar um pouco o engajamento orgânico.